a carta do diabo e a resposta de Deus. Você sabia que o diabo volta e meia manda uma carta para você? Volta e meia ele manda um mensageiro na tua casa, ou ele entra pela televisão, ou pelo rádio, ou pelo teu aparelho celular, ou através de alguém, através de alguma pessoa, às vezes através de alguma circunstância. O inimigo ele costuma mandar cartas para nós, para nos desinformar a respeito dos cuidados de Deus e a respeito do nosso caminho. Ontem nós começamos a conversar sobre continuar caminhando, e em meio a todas as turbulências e as dificuldades da vida, nós devemos continuar caminhando. Só que para que a gente continue caminhando, nós precisamos estar focados. Nós precisamos estar olhando para a palavra de Deus. Nós precisamos estar firmes nas promessas de Deus e nos propósitos de Deus, nos valores de Deus, os valores que Deus empenhou sobre a nossa vida. Eu estava hoje lendo 2 capítulos do profeta Isaías, e foi muito interessante porque eu abri a palavra logo depois que nós tivemos a celebração pela manhã, das 7 às 8 da manhã, eu abri a palavra e estava lendo a palavra, tentando, na verdade, pensar alguma coisa para ministrar o teu coração hoje à noite, para falar com você que está aqui. E eu abri Isaías capítulo 36, comecei a ler, achei interessante a história ali, e fui me envolvendo com aquela história. E eu percebi que o capítulo 36 de Isaías é uma carta, a Bíblia ela relata uma carta do diabo para o povo de Deus. O rei da Assíria, Senaqueribe, ele manda um mensageiro para ir conversar com o pessoal de Jerusalém. Eles haviam tomado uma parte do povo de Deus, do povo de Israel, eles haviam tomado Judá, e agora eles estavam querendo conquistar a outra parte, que envolvia Jerusalém, onde o rei Ezequias é que estava liderando o povo. E Senaqueribe, o rei da Síria, ele manda uma informação, ele manda uma carta, ele manda um recado, e esse recado ele deseja que chegue até o rei Ezequias. E é impressionante como que o inimigo tenta desviar, como que o inimigo tenta despistar, como que o inimigo tenta nos afastar do propósito que Deus tem para a nossa vida, da maneira que Deus tem para lidar e para cuidar da nossa vida e de todo o nosso caminho. Quando a gente lê o capítulo 36, depois eu vou pedir para que você leia esses 2 capítulos, o capítulo 36 e o capítulo 37 do livro do profeta Isaías, é impressionante como que é muito clara a estratégia do inimigo e como que é muito clara a resposta que Deus dá. E hoje nós vamos refletir sobre estas 2 coisas. Nós vamos refletir sobre a carta do diabo ao povo de Deus e vamos refletir sobre a resposta que Deus dá. Porque é da mesma maneira, a mesma estratégia que o inimigo usa e a mesma resposta que Deus continua dando. Tá bom? Dentro da carta que o diabo manda para o povo de Deus, está a seguinte informação, tá? Existem algumas informações que ele coloca ali, que são, na verdade, são mentiras, tá? Mas ele tenta envolver, ele tenta fazer com que o povo de Deus acredite nessas mentiras. E a primeira mentira que está ali registrado em Isaías 36 é essa daqui. Vocês não têm a coragem e nem têm condições para lutar. Porque o que aconteceu? Senaqueribe, ele pediu para que o exército dele envolvesse Jerusalém. A cidade de Jerusalém estava toda cercada. Lembra que naquela época as cidades elas eram fortificadas e era construído um muro ao redor da cidade. Então toda a cidade ela tinha um muro que protegia a cidade. E quando o inimigo ele ia atacar aquela cidade, a estratégia que eles usavam na maioria das vezes era colocar o seu exército todo à volta da cidade e não permitir que ninguém entrasse ou saísse da cidade. Aí as pessoas iam começar a passar necessidade, porque os alimentos e as coisas iam acabando lá dentro, a água, e eles não tinham como sair para buscar, porque a cidade estava cercada. E é isso que Senaqueribe fez com seu exército. Ele colocou todo o seu exército em volta de Israel, para que Israel estivesse completamente cercada, e assim não tivesse como sair,
e padecesse naquela situação. E quando Senaqueribe, ele colocou todo o seu exército em volta da cidade de Jerusalém, quando ele colocou todo o seu exército, ele mandou um recado, ele mandou o seu mensageiro. E a primeira coisa que o seu mensageiro disse para o povo de Deus foi isso daqui: vocês não têm a coragem e nem têm as condições de lutar. Olha o que ele diz aqui no verso de número 9. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros ou cavaleiros? Como que você vai conseguir lutar conosco? Vocês acham que o Egito vai poder vir ajudar vocês para lutar? Porque vocês não conseguem. Né? Então, o mensageiro manda uma mensagem para o povo de Deus, para o povo de Jerusalém, dizendo: vocês estão cercados, nós cercamos vocês, e vocês não têm nem coragem para sair daí para lutar conosco, e vocês também não têm condições, vocês não têm como nos vencer. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque o valor de uma pessoa está sempre ligado à causa em que ela empenha na sua vida. Então, uma vez que eu não estou lutando por nada, uma vez que eu não estou empenhando a minha vida em nenhum legado, em alguma coisa que realmente importe, a minha vida perde o valor. Então, quando o rei Senaqueribe, ele cerca Jerusalém e ele manda essa informação: vocês não têm a coragem, nem têm as condições para lutar, o que ele está dizendo é: vocês não têm significado nenhum. Vocês não têm significado. Vocês não têm nenhuma importância. Essa é uma das mensagens que o inimigo tenta, muitas vezes, trazer para nós. O inimigo nos cerca de algumas maneiras e ele tenta dizer a nós que nós não temos como vencer aquela situação e que nós não temos valor e não temos mais importância. Quantas pessoas que, de repente, estão aqui conosco hoje, acompanhando a ministração, e que, se olhar sinceramente para dentro de si, diz: olha, eu tenho olhado para a minha vida e tenho achado que a minha vida não tem importância nenhuma. Porque o inimigo, ele tenta fazer isso com você. Ele tenta dizer para você, ele tenta primeiro paralisar você. E quando ele te paralisa, quando ele te cerca, ele tenta dizer para você que você não tem valor, que você não tem importância, que você não significa nada, certo? Que você não traz resposta nenhuma, que você não traz nenhuma solução. É muito interessante, porque o inimigo, primeiro, ele tenta te paralisar, primeiro ele tenta te cercar. E depois que ele consegue te cercar, ele vem dizer para você que você não tem valor. Mas Deus, ele diz para você que há um propósito muito maior de Deus para a tua vida. Você é um mensageiro de Deus nessa terra, você é um instrumento de Deus nessa terra. Você é uma obra-prima de Deus. Você é um instrumento poderoso nas mãos de Deus, que Deus quer usar poderosamente. Portanto, não acredite nessa mentira do diabo, nessa mentira do inferno, que vem dizer para você que você não tem condições e que você não tem coragem de enfrentar as lutas e as batalhas da sua vida. O inimigo pode ter te cercado, as dificuldades podem estar em todas à tua volta, mas o teu Deus, ele se levanta em teu favor, e o teu Deus, ele te usa poderosamente, ele te usa como instrumento dele para te restaurar, para te reestruturar, para te colocar novamente em pé. A primeira mentira que o inimigo conta é essa daqui, ó: você não tem coragem e não tem condições para lutar. Se entregue, se entregue. Aceite essa condição de fracasso. Aceite essa condição de miséria. Aceite essa situação na tua família. Aceite essa situação na tua vida, porque você não tem chance. Você não tem como sair. Você não tem como escapar. Isso não é uma verdade? Às vezes a gente começa a olhar para a nossa vida e a gente começa a acreditar nisso. A gente começa a acreditar nessas coisas. Mas isso não é uma verdade. A verdade é que você está livre em Cristo e que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja de Cristo, ela vai continuar avançando. Uma outra mentira que o diabo conta, né, na carta que ele manda para o povo de Deus, volta e meia ele manda essa carta, a outra mentira é essa aqui: o Deus de vocês me enviou para lhes destruir. Sabe essa ideia que as pessoas têm assim: ah, foi Deus que permitiu isso, foi Deus que fez isso, foi Deus que fez isso acontecer. Eu quero dizer para você nessa noite: de Deus não vem a morte, de Deus não vem a falência, de Deus não vem a destruição, de Deus não vem a separação, de Deus não vem a doença. Sobre o povo de Deus, não. Sobre os filhos de Deus, não.
Deus não traz morte, Deus não traz destruição, Deus não traz falência, Deus não traz separação, Deus não traz doença para o seu povo. Ao contrário, a Bíblia diz que o inimigo veio para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus veio para quê na sua vida? Ele veio para que você tenha a vida e a tenha em abundância. É para isso que Jesus veio na sua vida. Uma das mensagens que foi mandada para o povo de Deus, que estava cercado, que estava sitiado dentro de Jerusalém, foi essa. Foi o Deus de vocês que me enviou para destruir vocês. Olha a mentira de Satanás. Olha a mentira de Satanás. Está aqui no verso de número 10. Além disso, disse o mensageiro, você pensa que vinha atacar e destruir a nação de vocês sem o Senhor? O próprio Senhor de vocês me mandou marchar contra esta nação para destruí-la. Olha como que o inimigo inverte as coisas. Olha como que o inimigo traz mentiras para tentar nos envolver, para tentar nos fazer acreditar em coisas que não são o propósito de Deus para a nossa vida. Deus jamais irá querer que a tua família seja destruída. Deus jamais irá querer que você venha à falência. Deus jamais irá querer que uma enfermidade, que uma doença venha sobre a tua casa, sobre a tua família. Não vem de Deus nenhum tipo de mal. De Deus não flui nenhum tipo de mal, porque Deus é bom, porque Deus é amor, porque Deus é maravilhoso. De Deus não vem o mal. E às vezes o inimigo quer colocar esta mentira no nosso coração e na nossa vida. Não foi Deus que plantou isso. É por isso que nós oramos para que isto saia em nome de Jesus. Quando uma pessoa está enferma, é por isso que nós oramos para que ela seja curada em nome de Jesus. Porque a enfermidade que foi ali colocada não veio de Deus. Quando uma pessoa está presa por algum tipo de prisão, de cadeia, seja espiritual, emocional ou física, nós oramos para que ela seja liberta em o nome de Jesus, porque não foi Jesus Cristo, não foi Deus que aprisionou esta pessoa. Jesus veio para libertar. Diz a palavra de Deus em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus diz que Jesus curava todos os tipos de enfermidade, sejam emocionais, sejam espirituais, sejam físicas. Não foi Deus que plantou essa doença, não foi Deus que plantou esse mal, não foi Deus que plantou essa circunstância, essa situação na nossa vida. Não foi Deus que provocou isso na nossa vida. Não foi Deus. E nós devemos, em nome de Jesus, nos levantar contra todo tipo de mal. Se levante contra todo tipo de mal. E nunca aceite que algum mal na tua vida veio pela vontade de Deus. A vontade de Deus para os seus filhos é que eles tenham saúde, é que eles tenham paz, é que eles tenham prosperidade, é que eles vivam protegidos e guardados debaixo da aliança eterna que foi construída na cruz do Calvário. Jesus veio para que você tenha vida e tenha vida em abundância. E esta é a verdade que você crê. Mas o inimigo às vezes manda uma carta para nós, dizendo, olha, esse mal que você está passando, foi Deus que colocou isso aí. Deus não coloca mal em ninguém. Deus não coloca mal em lugar nenhum. Deus é, cada um dá aquilo que tem. Deus é amor, Deus é paz, Deus é vida. Deus é esperança, Deus é cura, Deus é resposta. E sobre os seus filhos, Deus abençoa. A bênção de Deus virá sobre os filhos de Deus em toda a terra e em todo lugar aonde estiver. Portanto, se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, não acredite que praga nenhuma chegou na tua vida pela vontade de Deus. Ela vai sair pela vontade de Deus. Ela não chegou, ela vai sair pela vontade de Deus. Não acredite que alguma enfermidade chegou na tua vida pela vontade de Deus. Ela não chegou pela vontade de Deus. Ela vai sair pela vontade de Deus. Não acredite que nenhum mal na tua família, nenhuma situação na tua família chegou pela vontade de Deus. Nenhuma situação ruim na tua família chegou pela vontade de Deus. Ela vai sair pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus, ela vai ser expulsa em o nome do Senhor Jesus, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós clamamos e cremos que o Senhor Jesus Cristo, ele vai nos libertar e ele vai nos curar. Creia em nome de Jesus. Quando o diabo chegar para você e dizer, você está cercado, não tem condições, você não tem nem coragem, nem condições de lutar, diga para o diabo, isso é uma mentira. E esta carta é uma carta mentirosa, essa mensagem é uma mensagem mentirosa. Isto não provém do meu Deus e eu não vou desviar o meu foco, porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo.
Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Como disse Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não tenho que temer o diabo e eu não tenho que fugir do diabo. E se o inimigo se levantar contra a tua vida, ele se levanta para cair, porque em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Creia em nome do Senhor Jesus nessa noite. Deus não envia também mal nenhum para a tua vida. Deus não permite o mal na sua vida. Deus te protege, Ele te livra, Ele te abençoa. E se algum mal apareceu na tua vida, ele vai sair em um nome de Jesus. Declare isto e testemunhe isso e profetize isso na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Uma outra mentira que a carta do diabo trazia, uma outra informação mentirosa que essa carta trazia, era essa daqui, ó. Não acredite nas palavras dos profetas. Olha como que o diabo é encardido. Olha o que ele falou aqui dos versos 11 e 13 do capítulo 36 de Isaías. Olha o que o diabo falou. Ouçam as palavras do grande rei, do rei da Assíria, de Senaqueribe. Não deixe que Ezequias, o rei de vocês, aquele que é de Deus, os engane. Ele não poderá livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor. Olha que palavra maldita. Olha que palavra maldita do diabo ao coração do povo. Olha o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo, olha, não acredite na palavra do líder de vocês. Não acredite na palavra do profeta Isaías. Não acredite na palavra deles que pede para vocês confiarem em Deus. Se entreguem, se entreguem. Não acreditem na vitória. Não acreditem que vocês vão vencer. Esta foi a carta do diabo enviada para o povo de Deus. E estava tentando fazer com que eles deixassem de acreditar nas palavras dos profetas. Eu quero dizer para você uma coisa que está aqui. E é lógico que é uma decisão sua. É uma decisão que você toma. É uma decisão que eu tomo. Isso é de fórum íntimo. Eu não posso decidir pelo meu filho, nem o meu filho pode decidir por mim. Eu não posso decidir pela minha esposa, e nem minha esposa pode decidir por mim. Mas eu quero dizer para vocês todos que estão aqui, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a única verdade. E nós estamos na verdade quando estamos na palavra de Deus. Recebe esta verdade em nome de Jesus no teu coração. A palavra de Deus é a verdade. E aquilo que está escrito na palavra de Deus é a verdade. E a única verdade. Não acredite naquilo que o inimigo fala, nas mensagens que o inimigo envia a você. Acredite nos homens de Deus, nas mulheres de Deus. Acredite naqueles que são levantados e que abrem a palavra de Deus e falam a palavra de Deus com integridade. Eu sei que tem muita gente enganando, abrindo a Bíblia e enganando um monte de gente. E é por isso que eu digo para você, caminhe, conheça, conviva com as pessoas. Saiba quem está falando ao teu coração, quem está trazendo a palavra de Deus ao teu coração. E acredite na palavra de Deus. Acredite nos homens e mulheres que Deus levantou para trazerem a palavra ao teu coração, para ministrarem o teu coração e para ministrarem a tua vida. Você sabe que o diabo tentou colocar no coração, olha, não acredita não. Não acredita não. Às vezes você está aqui ouvindo e o diabo está falando no teu coração aí. Não acredita não. Não acredita não. Não acredita porque Deus não vai fazer na tua vida. Não acredita porque parece que você não é escolhido. Não acredita porque Deus faz na vida de um, de outro, mas na tua ele não faz. Não acredita porque isso tudo não é verdade. Tá? O inimigo vai falando ao nosso coração. Mas eu louvo a Deus porque eu decidi acreditar e confiar no Senhor. E eu amo ouvir a palavra de Deus. E eu louvo a Deus pela tua vida que está aqui nessa terça-feira, ouvindo a palavra de Deus, colocando o teu coração e a tua fé em Deus. Em vez de você estar fazendo e ouvindo tantas outras coisas, você debruçou o teu coração na palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Salmo capítulo 1, versículo 2, que aquele que medita na palavra de Deus dia e noite, verso 3, será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Olha que palavra tremenda, que promessa tremenda. É lógico que nós temos que esperar o tempo certo. E às vezes a gente não tem paciência para esperar o tempo. Mas no tempo certo, a palavra de Deus irá se cumprir na tua vida. E você vai experimentar o milagre e o poder do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua casa. Nós vivemos numa época em que as pessoas não querem ouvir Deus.
Nós vivemos numa época em que as pessoas estão se cercando de falsos mestres, se cercando de outros tipos de conhecimento, estão se afastando do conhecimento de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. Mas aquele que se apegar à palavra de Deus e ao conhecimento de Deus, ele triunfará sobre todas as batalhas da vida, porque Deus o sustentará em todas as suas lutas, em todo o seu caminho. Creia que Deus é quem te sustenta e que Deus te guiará todos os dias da tua vida. Deus te guiará. Não acredite nessa mentira do diabo. Continue crendo na palavra de Deus. Continue crendo em homens e mulheres que Deus levanta para ministrarem e para trazerem a palavra do Senhor ao teu coração. Uma outra mentira, está no capítulo 36 de Isaías, que o diabo conta ali, tenta convencer o povo de Deus, é essa. Vamos conversar, vamos fazer as pazes. Sabe essa ideia do diabo de querer se aproximar de você, de querer fazer as pazes com você? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você fizer um acordo com o diabo, você sempre será enganado. Você nunca receberá o que ele prometeu e ele te cobrará muito mais do que você combinou com ele. Presta atenção. Se você fizer acordo com o diabo, você sempre será enganado. O preço que você paga é muito maior do que aquilo que você pode imaginar. E pode ter certeza que você lá na frente vai perceber que não valeu a pena. Não se faz acordo com o inimigo. Não se faz acordo com o diabo. Não se faz acordo com as trevas. A luz, ela não combina com as trevas. Não há como a luz andar com as trevas. Aonde está a luz, não há treva. Aonde estão as trevas, é porque não existe a luz. Se você é um filho da luz, então você precisa andar na luz. E não permitir que treva alguma acampe à tua volta. Não faça acordo com as trevas. Olha a estratégia do diabo. Ele diz que eles não têm condição de lutar. Ele diz que eles não têm coragem de lutar. Vocês não têm força para lutar. Ele diz que foi Deus que permitiu que eles fossem destruídos. Ele diz que foi Deus que permitiu que eles fossem destruídos. Ele diz para não acreditar nos profetas, não acreditar na palavra de Deus. Não acredite nisso. Pare de acreditar nisso. Pare de acreditar nessa palavra. E o diabo, ele diz ainda, vamos conversar, vamos fazer as pazes, vamos caminhar juntos, vamos fazer um acordo entre nós, né? E aqui ele diz no verso 16 e 17, ele diz assim, ó, vamos fazer as pazes, então cada um de vocês comerá a própria videira, da própria videira, né? E da própria figueira, e beberá água da própria cisterna. Isso tudo é mentira, isso tudo é mentira. Toda vez que foi feito um acordo com o diabo, as pessoas que fizeram saíram perdendo. Você começa desde Adão e Eva. Você vai ver que nunca teve acerto. Ande na luz, meu irmão. Pecado, ele nunca vai contribuir com a tua vida. Ele sempre vai abrir uma brecha para haver uma perfuração e para destruir a tua vida, para minar a tua vida, para empobrecer a tua vida. Então não permita de modo algum que o inimigo coloque esta ideia no teu coração de que é possível você fazer as pazes. E uma outra coisa que ele fala ainda no capítulo 36 é isso aqui, ó. O Deus de vocês é igual a todos os outros povos, os outros deuses. O Deus de vocês é igual ao Deus de todos os outros povos. A Síria tinha vencido um monte de povos. E todos os povos, cada um tinha o seu Deus. E o povo de Deus ali de Jerusalém servia a Deus. E o rei Senaqueribe, quando ele chegou ali, que ele cercou a cidade, ele diz, nós vamos destruir. O Deus de vocês é como qualquer outro. E assim como o Deus dos outros não os livrou, o Deus de vocês também não irá livrar vocês. O Deus de vocês, não, olha o que ele diz, não deixe que Ezequias os engane, quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Essa é a pergunta que o inimigo faz ali para eles, dizendo para eles, o Deus de vocês não vai livrar vocês. Quem sabe o inimigo está mandando essa carta para você, dizendo que Deus não irá livrar você, que Deus não irá livrar a sua casa, que Deus não irá livrar a sua família. Eu quero dizer para você que isso é uma mentira. Deus, ele nos livra, o nosso Deus se levantará em nosso favor, o nosso Deus nos sustentará, o nosso Deus nos protegerá. Eu sempre digo aqui, se você tem Deus, você tem tudo o que você precisa. Se você tem Deus, você é a maioria. Não importa em quantos os inimigos estão, se você tem Deus, você é a maioria.
E o inimigo mandou essa carta dizendo para eles: o Deus de vocês é igual a todos os outros. E quantas vezes o inimigo tenta colocar isso no teu coração? De que o teu Deus, o Deus que você serve, é igual a todos os outros deuses, que vai te deixar na mão. Eu lembro de Sadraque, Mesaque e Abdinego, quando foram lançados na fornalha, o rei falou o seguinte: o rei falou, eu quero ver se o Deus de vocês vai livrá-los. Porque havia muitos deuses lá. Muitas pessoas serviam os seus deuses lá. E o rei Nabucodonosor disse para eles, eu quero ver se o Deus de vocês vai ajudar vocês. E depois que eles passaram pela fornalha, o rei Nabucodonosor assinou um decreto dizendo, o Deus desses três aqui é um Deus que livra, é um Deus que liberta. O teu Deus é um Deus que liberta. Ele não vai deixar você na mão. Deus se levantará em teu favor. Olha a carta do inimigo que foi mandada para o povo de Deus. Olha a carta que o inimigo mandou para o povo de Deus. Ele disse o seguinte, olha o que ele disse, o inimigo aqui para a gente retomar. Olha só, vocês não têm coragem nem condição de lutar. Foi a primeira mensagem. A segunda mensagem, o Deus de vocês me enviou para destruir vocês. Isso também é uma mentira. É uma fake news, como está na moda agora. Olha a terceira aqui. Não acredite nas palavras do profeta. Isso aqui também é fake news. Isso aqui também é uma mentira. Olha uma outra mentira do diabo. Vamos conversar. Vamos fazer as pazes. O inimigo não quer fazer as pazes com você. Ele quer te destruir. Isso é uma mentira. E a outra mentira dele que nós vimos aqui. O Deus de vocês é igual a todos os outros. Isto é uma mentira. Porque o nosso Deus é o único Deus com um D maiúsculo. O nosso Deus é o único Deus que existe. Ele é o Senhor e o Criador de toda a terra. Ele é o Senhor de todas as coisas. E aí, gente, quando o diabo mandou essa carta, olha só. Qual que foi a atitude de Ezequias, que era o rei? Um homem de Deus. Diz o seguinte, quando o rei Ezequias soube disso tudo, dessa carta, ele rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco e entrou no templo do Senhor e foi buscar a presença do Senhor. E é isso que você tem que fazer. Quando o inimigo começa a te atacar, quando o inimigo começa a mandar essas mensagens malditas para você, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir diante do teu Deus, dobrar o teu joelho, buscar a tua presença, se humilhar diante do Senhor e buscar a presença do teu Deus. E você quer saber qual que é o resultado? Eu vou mostrar para você aqui qual que é o resultado. Qual que foi a resposta de Deus? A resposta de Deus foi curta e grossa. A resposta de Deus foi curta e grossa para o diabo e para os seus amiguinhos que estavam lá com ele, servindo a ele. Olha só o que Deus falou. Primeira coisa que Deus diz, não tenha medo das palavras que você ouviu. Não tenham medo das palavras que vocês ouviram. Não tenham medo. Primeira palavra de Deus, quando Ezequias vai orar, Deus, ele levanta o profeta Isaías, né? Porque daí o rei Ezequias vai conversar com o profeta Isaías, depois que ele ora, e quando ele vai conversar com Isaías, Isaías diz o seguinte, digam ao seu senhor, ao rei Ezequias, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. A primeira palavra de Deus foi essa. Resposta de Deus, tá? Primeira resposta de Deus. Não tenham medo. O inimigo te cercou? Não tenha medo. O inimigo está falando bobagem para você? Não tenha medo. O inimigo está te afrontando? Não tenham medo. Não tenham medo. Primeira palavra de Deus é para te tranquilizar. Não tenha medo. Primeira palavra de Deus para você, quem sabe o inimigo mandou uma carta para você hoje, segunda, terça-feira, agora nessa semana, mandou uma carta para você. Quem sabe nesses dias o inimigo tem mandado cartas para você, dizendo que você vai falir, dizendo que você vai ser destruído, dizendo que a tua família vai ser acabada, dizendo que você não tem parte com Deus, de que Deus esqueceu de você, de que Deus não se importa com você, dizendo que você não tem chance nenhuma, dizendo que é para você ir para o lado dele. Quem sabe o inimigo mandou cartas para você e você agora está assustado com tudo que está acontecendo e diante dessas cartas que você recebeu, dessas ameaças do inimigo na tua vida. Sabe o que Deus está falando para você hoje? Primeira coisa que Deus disse para você, não tenha medo. Primeira coisa que Deus quer fazer é te tranquilizar e dizer para você, não tenha medo, porque você serve a um Deus verdadeiro. Você serve ao Senhor dos Exércitos. Você serve àquele que criou todas as coisas. Você serve ao Deus Todo-Poderoso na terra. E Ele se levantou em teu favor. Por isso Deus diz para você, não tenha medo. Eu não vou ter medo. Olha a resposta de Deus. Segundo, olha o que Deus diz.
nenhuma flecha será atirada sobre meu povo. Gente, isso aqui é espetacular, porque tinha 180 mil soldados assírios em volta de Jerusalém. 180 mil. Não tinha 1 milímetro que não estava cercado pelo exército assírio. O exército de Israel era muito pequeno diante do exército assírio. O exército de Israel não tinha o mesmo armamento que os assírios. E Deus, ele disse, nenhuma flecha será lançada sobre Jerusalém. Nenhuma flecha será lançada sobre o meu povo. Nenhuma flecha, nenhum ataque do inimigo virá sobre vocês. Primeiro, Deus disse para você, não tenha medo. Segundo, Deus diz, nenhuma flecha será lançada sobre vocês. Olha o que diz aqui, no verso 33. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Ele não entrará nesta cidade. O inimigo não vai entrar na tua vida. Ele não atirará aqui nenhuma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Nenhuma flecha será lançada contra vocês. Deus diz para você nessa noite, não tema, você recebeu uma carta do diabo aí te atacando, te intimidando, querendo fazer você desistir, querendo fazer você desacreditar, desfocar de Deus, sair da palavra. O inimigo está tentando, meu irmão, primeiro conselho, primeira palavra de Deus para você, na verdade é uma palavra de calma, de tranquilidade. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo das palavras que você ouviu. Não tenha medo do grito do inimigo. Ele ruge como um leão, mas ele não passa de um rato. Ele não passa de um nada. Diante de Deus, ele se curva. É aquilo que lembra daquele endemoniado nazareno que todo mundo temia ele, e quando Jesus chega, ele se prostra aos pés de Jesus, ele se lança aos pés de Jesus, todo mundo da cidade temia aquele cara, mas na hora que Jesus chega, ele se prostra diante de Jesus. Todo o mal se prostra diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Por isso, você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você está guardado, você está no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91. Você não precisa ter medo. Primeira palavra de Deus para te tranquilizar, não tenha medo. Segunda palavra de Deus, nenhuma flecha será atirada sobre o meu povo. É palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Dá um glória a Deus, um aleluia aí. Nenhuma flecha, nenhum ataque do inimigo, nenhuma munição do inimigo, nenhum ataque do inimigo virá sobre a tua vida e sobre a tua casa. Essa é palavra de Deus para você, para o teu coração e para a tua vida nessa noite. E olha só o que Deus falou. Olha só o que Deus fez. Deus disse, nenhuma flecha será atirada sobre o meu povo. E olha o que Deus fez. Olha a resposta de Deus. Olha a resposta de Deus, gente. Presta atenção, isso aqui é muito, muito forte. Olha o que Deus fez. Um anjo do Senhor triunfou sobre todos. 185 mil inimigos. 185 mil soldados do exército da Síria. Foi completamente dizimado. Por quantos anjos do Senhor? Quantos anjos o Senhor precisou para derrubar tudo? Um anjo. O inimigo se levanta com um exército enorme contra a tua vida. Quantos anjos Deus precisa para derrubar todo esse exército maldito que se apresenta para te ferir e te machucar? Deus precisa de um anjo, de um único anjo, para derrubar, destronar todo o exército que está acampado ao redor da tua vida e da tua casa. Creia em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz a palavra aqui no verso 36. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres, porque enquanto o povo de Deus estava descansando, o anjo do Senhor veio e fez o serviço. Enquanto você está descansando no Senhor, confiando no Senhor, enquanto você está crendo na palavra do Senhor, Deus levanta um anjo para fazer o serviço. E nenhum inimigo que se levantou contra a tua vida ficará em pé. Maldito é todo aquele que se levanta contra um ungido de Deus, contra um servo de Deus, contra uma serva de Deus, contra uma família que pertence a Deus, que tem ali o sangue do Cordeiro cravado em suas portas, cravado em seu coração. Você não precisa temer, meu irmão. Você não precisa temer, minha irmã.
A palavra de Deus e o poder de Deus estão sobre a tua vida. E Deus deu uma resposta à carta do diabo que recebeu. Deus deu uma resposta poderosa. E Deus disse para você, não tenha medo daquilo que você ouviu. Deus disse para você nessa noite, não tenha medo daquilo que você ouviu até agora há pouco. Não tenha medo daquilo que você ouviu. Não tenha medo daquilo que o médico te disse. Não tenha medo daquilo que aquele homem te disse, que aquela mulher te disse. Não tenha medo daquilo que a circunstância te disse. Não tenha medo daquilo que o teu coração inimigo está dizendo. Não tenha medo daquilo que você ouviu. Porque Deus diz, nenhuma flecha alcançará a tua casa. Nenhuma flecha, nenhuma seta do inimigo alcançará a tua vida. Praga nenhuma chegará em tua casa. Nenhum mal. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Esta é a palavra de Deus para você tomar posse nessa noite. E olha o que Deus fez. Essa é a resposta de Deus para o rei da Síria. Essa foi a resposta de Deus para o rei da Síria. E não acabou, mas essa foi a resposta de Deus para o rei da Síria. Você se levantou contra o ungido meu, você vai ver o que eu faço com aquele que se levantam contra aqueles que são meu escolhido. Aqueles que são o meu povo. E diz que naquela noite Deus mandou o anjo, e o anjo do Senhor, ele matou 185.000 soldados assírios. E de manhã o que haviam eram cadáveres em volta de Jerusalém, porque Deus se levantou para defender o seu povo e para livrar o seu povo de todos os seus inimigos. É o que Deus está fazendo nesta noite. É o que Deus irá fazer nesta noite. Enquanto você está descansando, Deus estará agindo em teu favor para te proteger. Deus estará agindo em teu favor para te salvar e para cuidar do teu coração e da tua vida. O rei Senaqueribe, que estava lá, ele fugiu. E ele fugiu, voltou para sua terra, e ele foi morto pelos seus próprios filhos no altar do seu Deus. Quer uma coisa mais terrível do que essa? Olha só o que acontece com aquele que se levanta contra o Filho de Deus, contra o povo de Deus. Olha o que acontece com os espíritos malignos que se levantam contra o ungido de Deus. Diz que o inimigo fugiu. Quando viu o que o anjo estava fazendo, Senaqueribe fugiu. Ele voltou para sua terra. E lá na sua terra, ele foi morto pelos seus próprios filhos, no altar dos seus deuses. É isso que está escrito aqui na palavra de Deus. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento e voltou para Nínive. E lá ficou. Certo dia, quando adorava no templo do seu Deus, nem sei o nome aqui, seus filhos Adramaleque e Serazer o feriram a espada e o mataram. Olha, gente, a resposta de Deus. O cuidado de Deus sobre a vida dos seus filhos. O cuidado de Deus sobre a vida de todos os seus filhos. Deus, ele cuida de você, ele cuida da tua vida e ele está presente aqui, abençoando o teu coração, em nome de Jesus. Quero concluir a palavra dessa noite, que eu já passei do horário aqui, mas eu quero concluir a palavra dessa noite. Presta atenção, gente, olha aqui para mim. Deixa eu te falar o que Deus está falando para você nessa noite. Presta atenção para você entender o que Deus está falando com você e com a tua casa nessa noite. O diabo, ele manda cartas para nós. Ele manda muitas cartas. Ele manda muitas correspondências. Ele tem os seus mensageiros. Às vezes os mensageiros dele são pessoas muito próximas a nós, que são usadas como cavalos do diabo para mandar as mensagens dele para todo lado. E o inimigo manda mensagens para nós. Ele manda mensagem de que você não tem força, de que você não tem coragem, de que você não vai conseguir, de que Deus está fazendo mal para você, de que não vale a pena obedecer a palavra de Deus, ouvir os mensageiros de Deus e ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus não vale a pena. Ele fala que Deus não vai te livrar, que Deus não está nem aí com você, que Deus não está preocupado com você. Ele fala que ele vai vencer a Deus, que Deus não é nada e que assim como ele venceu todos os outros deuses, ele vai vencer o teu Deus também. O diabo, ele manda cartas e ele vai tentando desfocar, ele vai tentando tirar você do propósito, ele vai tentando minar a tua fé, ele vai tentando destruir a tua fé e aquilo que talvez ele estava tentando fazer até antes dessa mensagem. E ele vai tentando, e no capítulo 36 de Isaías é uma carta do diabo que o povo de Deus recebeu. E no capítulo 37 é a resposta de Deus. Essa resposta de Deus começa com o rei Ezequias,
que era o líder do povo de Deus, se ajoelhando e pedindo a direção de Deus. Diante de todas as mentiras de Satanás, o rei Ezequias, ele se ajoelha e ele pede a orientação de Deus. E qual que é a orientação de Deus? Deus traz o seu profeta Isaías, e o profeta Isaías manda uma mensagem para o rei Ezequias, dizendo para ele: não temas, rei, não tenha medo. Não tenha medo, porque nada que você ouviu irá acontecer. Nenhuma mentira do diabo irá triunfar sobre a vida do meu povo. Não acredite, fica tranquilo, não acredite. Aí Deus diz o seguinte: nenhuma flecha alcançará a minha terra, nenhuma flecha alcançará o meu povo, nenhuma flecha entrará na cidade, nenhuma flecha entrará na tua família, na tua casa, e nenhuma flecha alcançará a tua vida. Deus não irá permitir que nenhuma flecha seja lançada contra você. Naquela mesma noite, Deus enviou o seu anjo e matou os 185.000 soldados assírios inimigos que estavam ali para destruir o povo de Deus. Um anjo, Deus precisou de um anjo para fazer todo o trabalho que precisava ser feito para libertar o povo de Deus. Deus hoje está dizendo para você que Deus está cuidando da tua vida. Deus está dizendo: não acredite em nada que o diabo falou para você hoje. Não acredite em nada que o diabo tem falado para você nesses dias. Fique tranquilo, não acredite em nada do que você ouviu, porque nenhum mal chegará em tua casa e em tua vida, porque eu não irei permitir. É isso que Deus fala para você. Deus diz para você nessa noite: eu triunfarei e eu derrubarei todos os inimigos que se levantaram contra a tua vida. Sejam pessoas, sejam circunstâncias, sejam situações, sejam enfermidades, sejam problemas, sejam eles quais forem. Mas Deus diz: eu te livrarei, porque você é o meu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, diz o Senhor dos Exércitos, porque você é meu povo, porque você irá triunfar e eu darei a vitória para você. Você é povo de Deus, você tem a vitória do Senhor sobre a tua vida. Tome a posse nesta noite, em nome de Jesus. Entre a carta do diabo e a resposta de Deus, eu decidi ficar com a resposta de Deus. E você? Você vai ficar com a carta do diabo ou você vai ficar com a resposta de Deus? Você tem que decidir nessa noite. Você vai ficar com a carta do inimigo ou você vai ficar com a resposta de Deus? Eu vou ficar com a resposta de Deus. Deus diz para mim nessa noite: Maurício, não acredite em nada que o diabo está falando. Deus diz para mim nessa noite: Maurício, nenhuma flecha, nenhuma seta do inimigo irá alcançar a tua vida ou a tua família. Deus diz para mim nessa noite: eu colocarei o meu anjo e ele irá destruir todos aqueles que se levantaram contra a tua vida. Esse trabalho é meu. É isso que Deus diz para você. Esse trabalho é meu. E é eu que vou te defender. E é eu que vou te guardar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. O Senhor me guardará, ele me livrará e ele me abençoará todos os dias da minha vida. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos se você pode, vamos orar. Nessa noite, Deus, ele traz a resposta dele para o teu coração e para a tua vida. E Deus, nessa noite, diz assim: meu filho, minha filha, eu estou aqui nessa noite e eu vim te dar essa palavra porque eu quero que você tranquilize teu coração. Tranquilize teu coração. Não acredite nas mentiras, não acredite na carta do inferno, não acredite na carta que o diabo tem trazido e falado, mandado mensagens para você. Não creia nos mensageiros do diabo, porque é tudo uma mentira. Deus diz para você que somente Ele sabe a respeito da tua vida. Deus diz para você nessa noite que Ele conhece a tua vida e que Ele tem preparado um caminho para você acima de todas as circunstâncias. Deus estará guiando você por todo o caminho. E quando você não conseguir caminhar, Ele vai estar sustentando você nas asas dele. E Ele vai estar conduzindo você. Deus te diz para você nesta noite: não temas, não creia naquilo que o inimigo está falando a você, porque não é verdade. Creia na palavra de Deus. Fique focado no propósito de Deus, no chamado que Deus tem para a tua vida. Ninguém jamais conseguiu destruir a cidade do povo de Deus.
O povo de Deus ainda está em pé e estará em pé até a volta do Senhor Jesus Cristo, porque o povo de Deus, ele é guardado pelas mãos do Cordeiro. Ele é guardado pelas mãos do leão, o leão da tribo de Judá, aquele que, como cordeiro, foi morto na cruz, mas ressuscitou como leão da tribo de Judá, para proteger, guardar, abençoar e guiar a sua igreja. Deus está guiando a tua vida, você não precisa temer. Deus diz para você também nessa noite que nenhuma flecha lançada contra você, contra a tua casa, ou contra a tua família, ou contra a sua vida, irá prosperar, não irá alcançar. Deus disse para o povo, nenhuma flecha será lançada sobre Jerusalém. Deus diz para você nessa noite, nenhuma flecha será lançada sobre ti, ou será lançada sobre a tua casa. E Deus diz para você também que Ele cuidará de todas essas situações. Enquanto você estiver descansando nele, Ele levantará um anjo e Ele sustentará você e Ele te dará a vitória. A Bíblia diz que aos seus anjos o Senhor dará ordens ao nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. A palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará em tua casa. Você não precisa temer. Deus está cuidando da tua vida e do teu coração. Fortaleça a tua vida em Deus. E Deus irá cuidar de toda essa situação. Ele irá te proteger e te guardar. Creia, confia no Senhor, em o nome de Jesus. Abençoe, Pai, a vida de todos que estão aqui, de todas. Firme, Deus, esta palavra no coração de cada um, Pai. Fortaleça, Deus, estes braços, fortaleça essas mãos, fortaleça, Deus, esse coração. Deus, dispõe, Senhor Deus, este teu servo, Pai, para a batalha. Dispõe esta tua serva para a batalha, para continuar a sua vida e permanecer confiando no Senhor, de que do inimigo o Senhor dará conta. Cabe a cada um de nós fazermos as coisas que precisamos fazer. Mas o inimigo que se levantou contra nós, ele é trabalho do Senhor, é problema do Senhor, e é o Senhor que irá resolver. Hoje, Deus, nós tomamos posse da resposta de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos descansar, nós cremos que nenhuma flecha alcançará a nossa casa, a nossa vida, e nós descansaremos enquanto veremos o Senhor derrubando cada um dos inimigos que se levantaram contra a nossa vida, contra a nossa família ou mesmo contra a nossa nação. Nós oramos pelo nosso país, oramos pelo Brasil e nós pedimos que o Senhor liberte o nosso país de todos os opressores, que o Senhor liberte o nosso país de todo o mal, de todo o levante do inimigo, que todos caiam por terra, tenham o poder que tenham, conforme o poder que tiverem, serão envergonhados, porque o Senhor triunfará sobre todas as coisas. Nós profetizamos a vitória do Senhor sobre o Brasil. Nós profetizamos a vitória do Senhor sobre a nossa família e sobre a nossa casa. Nós profetizamos a vitória do Senhor sobre a vida de cada um que está aqui, sobre cada família que está aqui, em o nome do Senhor Jesus. Abençoe todas as orações que foram pedidas aqui, que o Senhor responda a cada uma, Pai, trazendo e fazendo o seu milagre, Pai. Abençoe cada família, cada casa, de todos que estiveram e que estão aqui conosco. Em o nome de Jesus, Pai, com o teu poder e com o teu amor. Muito obrigado por essa noite. Te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam aqui com você e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.